que lhe dizer nesta tarde, se você não compartilha o vídeo, compartilha, que Deus usa quem Ele quer. Valquíria tem 770 pessoas com a gente aqui. E eu preciso te dizer que Deus usa quem Ele quer. E Deus estava falando comigo. Só que eu nunca tinha visto Deus usar meu marido dessa forma. E eu disse, Deus, o Senhor está falando comigo? E eu acordei muito cedo, e lá em Natal, as Assembleias de Deus, aí a Aderna, elas têm um culto chamado culto matutino. Quem mora em Natal, quem já morou em Natal, sabe disso. 5 horas da manhã, de 5 às 6. E naquela noite, eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu acordei com uma voz que falava em mistério dentro do quarto. E era uma coisa, aleluia, muito esquisita. E era uma coisa muito esquisita. Eu disse, eu estou ficando louca, porque eu já estou ouvindo até línguas estranhas aqui dentro desse quarto. E eu disse ao filho do meu esposo que estava lá, eu disse, olha, eu vou pro culto matutino. Parece até que eu estou ficando louca, eu já estou ouvindo até línguas estranhas. E ele sorriu. Eu cheguei naquele culto e eu dobrei meu joelho. E sabe aquele momento que você dobra o joelho? Que você não tem o que dizer, você só tem lágrimas. Na realidade, eu não dobrei o joelho, eu despenquei, eu arriei sobre o banco daquela igreja. Arriei ali, eu só chorava. E eu me lembro que quando eu levantei, a dirigente do círculo de oração não tinha ido, quem estava era auxiliar da irmã Júlia. E ela disse, é interessante, porque eu acordei, era 4 horas da manhã, e era o horário que eu tinha acordado, né? Mais ou menos, e disse, Deus me deu uma palavra, e quando você chegou aqui, Deus me disse que essa palavra é para você. Está lá em Números, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não confirmaria? Ai, Deus. E eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar porque era muito forte aquilo que Deus estava me dizendo, era algo muito pessoal. E eu via o cuidado, eu via o zelo de Deus pela minha vida. Não era porque Ele queria mostrar que também usava aquela mulher, não era porque Ele queria mostrar que Ele usava meu marido, era porque Ele queria me mostrar que no meio do meu desespero, Ele continuava no controle. O salmista diz no Salmo 139 que ele tem um livro, o qual os dias que nós não vivemos estão escritos nele. Aquilo que eu perco o controle, aquilo que você não tem controle, Deus tem controle. E o que Deus estava me dizendo ali era, eu estou no controle, Regina. E eu saí dali. E a noite chegou. E a gente recebeu a visita de uns missionários que haviam ido para o Equador, que eram muito chegados a gente. E eu pedi ao missionário João Maria para ficar com meu esposo. E eu tinha conversado com Mônica, ela disse para mim assim, olha, traz os exames dele aqui que eu vou olhar. E eu fui com a esposa do missionário lá. Quando eu cheguei lá, ela olhou aqueles exames e disse, olha, Regina, não é minha praia, é isso aqui, eu sou cirurgiã plástica. Mas ele teve uma isquemia. Eu disse, minha filha, o que é isso? Eu não sabia o que era nem isquemia. Eu não sabia se isquemia se comia com feijão ou se comia com farinha. E ela foi me explicar o que era. Ela disse, ele precisa de um neurologista. Eu disse, eu levo para o São Lucas? Ela disse, não. Ele precisa do melhor neurologista. E ela começou a ligar para médicos e janeiro já pega a época de veraneio. E ela não conseguia falar. Ela disse, até amanhã, 7 horas da manhã, eu digo para você qual é o neurologista que você vai procurar. E 7 horas da manhã realmente tinha uma mensagem no meu celular, aquelas SMS, né? Antiga. E aquela mensagem, Adai, Decaçurimini. Aquela mensagem dizia a clínica, o médico. E eu me lembro que Deus tinha usado uma irmã para mim uns meses atrás. E ela me via passando uma luta muito grande, sozinha como uma criança. Ela disse assim, minha filha, eu vejo você numa luta muito grande, eu não vejo seu esposo com você. E eu fiquei muito assustada. E eu saí de casa, eu, o filho do meu esposo, com ele para aquela clínica e ele já não andava mais. Ele já teve que ser removido do carro de cadeira de roda. E a gente entrou dentro da sala daquele médico. E eu tinha colocado a primeira fralda geriátrica nele. Quando eu coloquei a primeira fralda, eu lembrei daquilo que Deus tinha me dito naquele dia. Ele era criança. Porque criança dá trabalho em todos os sentidos.
E aquele médico foi fazer alguns testes com ele, colocou ele de pé, ele não tinha nenhum equilíbrio. E eu me lembro que meu pai tinha dado um carro para mim vender, para pagar um financiamento, e esse carro as pessoas fechavam o negócio e não vinham pagar, e era aquela luta, aquele negócio todo. E aquele carro tinha sido vendido e tinha vindo outro carro, e tinha uma parte de dinheiro e faltava outra parte, eu tinha pedido para meu esposo guardar. E ele já estava sem plano de saúde, e o médico disse assim, ele perguntou se tinha plano, eu disse que não. E naquela época, ano de 2010, a consulta dele era R$300, você tem ideia do preço, do valor, como era caro. E ele disse, você tem condição de internar ele particular para a gente investigar o que é que ele tem? Eu disse, tenho. E ele começou, e eu lembrei de uma coisa que a Val queria estar ali. Eu me lembrei de uma coisa que a Val me disse, que ela disse que quando a filha dela passou por um processo não havia UTI. E o meu esposo não havia nenhum apartamento disponível. E eu precisava de um apartamento em um hospital. E nem, era particular, Val, e ninguém tinha. E eu só podia clamar aos céus, né? E apareceu um apartamento no São Lucas, a gente internou. E era aquele momento que eu estava tão desorientada que eu levei as coisas para ele. Fui pegar coisas para ele e eu não peguei coisas para mim. E à noite eu tive de voltar em casa. E ficaram com meu esposo. E eu tinha ficado muito impactada naquele culto. E eu tinha dito a meu pai que eu iria num culto daquela igreja com ele. E quando eu estou em casa já para sair, chega meu pai com a caminhonete, a estrada lotada de gente. E foi naquela época que chegou aquela lei que caminhonete não podia mais ninguém andar em cima da caminhonete. Já estava em vigor naquela época. Eu acho que era uma coisa meio recente, eu não lembro. O meu pai não tinha caminhoneta quando ela saiu, mas naquela época eu lembro disso. E ele veio para dividir com o meu carro, que na época era um Corsa Prêmio Sedã. E ele não podia mais descer para a BR. E eu estava, sabe quando você fica em um beco sem saída? E eu lembro que eu liguei para o hospital e pedi para que ficassem com ele, mas eu não disse que eu ia para uma igreja, senão eu ia dizer que eu estava louca. E eu fui para aquele culto. Mas sabe aquele culto que você vai com muita vontade de ir embora? Eu queria muito ir embora dali. E eu me lembro que uma cantora do Rio Grande do Norte, ela prega. Eu só estive com essa mulher 3 vezes durante esse tempo, de 2010 para cá. Muito usada por Deus. A Irlane Mesquita. E eu me lembro que ela foi pregar naquela noite. E ela disse, olha, eu vim pregar aqui, eu vim porque é Deus, eu sei que é Deus que fala, porque até eu chegar nessa igreja eu não tinha uma palavra para este dia. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu a palavra. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 118, verso 8. Aí ela leu, melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. Se dirigiu, olhou para mim e disse assim, tu ouviste uma voz falando contigo em mistério. E tu disseste assim para alguém, eu estou ficando doida, eu estou ficando louca. E o Senhor manda te dizer agora, sou eu que falo contigo e te farei entender. E eu já estava, irmão, chorando. Eu não sentia mais meu pé, eu não sentia mais minha mão, eu não sentia mais nada. E eu já estava chorando. E chorando ali naquele momento, né? Terminou aquele culto, eu voei de lá, fui para o hospital. E o Senhor também disse, usando ela, que eu não procurasse político, não procurasse ninguém, porque Ele era que faria. E eu estava num processo muito grande. Foi um processo de 10 dias, mas sabe aquele processo que você respira fundo para ver se você aguenta ficar de pé? Porque existem momentos que abrir os olhos de manhã é fácil, levantar para aquilo que te espera é difícil. Existem momentos que até ficar de pé é difícil. Nós compreendemos que a peleja não é nossa, que a peleja é do Senhor, mas ficar de pé é complicado. Eu estava vivendo este momento. Havia dias ali naquele hospital que a angústia, ela tomava conta do meu coração. E eu me lembro que uma noite eu disse que eu me converti com um processo de depressão muito forte. Um dia eu conto aqui o testemunho aqui dos evangélicos da ilha. E eu me lembro que eu disse, Deus, não me deixa voltar para isso aí, porque eu acho que eu vou morrer. Ele sai do hospital e quem morre sou eu. Porque eu não estou suportando. E nós fomos fazer a ressonância, né? Eu usei um dinheiro que eu já tinha, e na época foi mais de R$2.000 na liga. E era tão grave aquilo que estava acontecendo com ele, que o médico deu laudo por telefone. E quando deu laudo por telefone que eu cheguei lá, o médico dele, que era o clínico, me chamou e disse, olha, tem que fazer agora uma angiografia. Porque a gente vai ter que investigar outras coisas. E quando fizeram a angiografia, ele saiu muito debilitado, porque vai para o centro cirúrgico, né?
Ele saiu muito debilitado daquela angiografia e eles me chamaram os filhos e disseram, o caso dele é muito grave. Segunda-feira eu vou entrar com autorização para fazer a cirurgia dele e isso era uma sexta. E a minha pergunta era por que não logo no outro dia? Só que eles estavam me omitindo que tinham dado, acho que era anticoagulante para ele, e tinha que esperar aquele efeito passar, né? Porque eles achavam que ser uma coisa e era outra coisa. E eu não sabia disso. E eu sei que quando foi no sábado à noite eu fui para casa, e eu não dormi na minha casa, eu fui para casa dos meus pais. E sabe aquela oração que a gente faz que é quase assim, boa noite, Deus? Mas antes de eu dar boa noite para Deus, que eu estava exausta, eu disse, Deus, se eu tivesse dinheiro, porque ia ser pelo SUS, né? Eu faria essa cirurgia amanhã, porque eu estou no meu limite. E quando eu acordei pela manhã, já havia muitas ligações, né? Lá de quem estava no hospital com ele. E era para mim ir para o hospital rápido, porque ele tinha piorado muito, Karina. Ele havia piorado muito. E o médico tinha decidido que a cirurgia seria naquele dia. Cirurgia autorizada no SUS, dia de domingo. Só Deus faz. Deus fez um médico vestir a camisa da minha luta. Entrar dentro de um hospital e ele mesmo conseguir aquela autorização. Porque você precisa entender uma coisa, você que me assiste aqui, neste momento. Aquilo que você não pode, ele pode. Aquilo que você não faz, ele faz. Aonde você não entra, ele entra. Ele tem a capacidade de falar corações que a tua voz não alcança. E agir aonde você não age para te dar a vitória que você precisa. E eu me lembro que o irmão Assis, ele tinha ido fazer uma visita a ele. E o irmão Assis ele era adventista e ele teve uma visão. Ele disse, Regina, e eu não era pastora, eu vejo um relógio sem ponteiros, sendo colocado ponteiros, e Deus fala ao meu coração que está dando um novo tempo para o teu marido. E eu disse, Deus, se é para mim sair com ele entrar num centro cirúrgico, que seja para a tua honra e para a tua glória. Se é para ele fazer uma cirurgia e a óbito que não faça. Se eu colocar ele dentro de um centro cirúrgico, eu vou sossegar o meu coração. Porque eu vou ter certeza, aleluia, que vai ser para ter vitória. E o médico chegou para mim e disse, a senhora tem condição de pagar uma ambulância UTI? Porque ele não tem condição de ir em uma ambulância normal. Eu disse, tem. E a gente pagou, eu não paguei só, né? E quando a ambulância UTI chegou, o médico disse que eu precisava ligar para ele falar com a médica daquela ambulância UTI. Porque o meu esposo não podia mais ser passado de uma cama para outra. Tinha que pegar pelo lençol, ele tinha que estar todo imobilizado. Porque qualquer movimento brusco dele, ele teria uma hemorragia. E entrou dentro daquela ambulância, né? E nós fomos para aquele hospital. E eu ainda me lembro como hoje, foi R$400 a transferência de um hospital para o outro, perto. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele hospital, colocaram ele no centro cirúrgico, e o neurocirurgião, o neuroclínico, me chamaram, né? E eu estava acompanhada por duas pessoas muito especiais, que eram irmãos do nosso antigo pastor, que passou para o Senhor, né? Que havia falecido. E o médico disse assim, olha, eu tenho duas coisas para te dizer. Eu tenho algumas coisas para te dizer. Eu acho que foi isso que ele disse. Ele disse, a primeira é que eu já fiz essa cirurgia em um médico de 70 anos, mais velho do que ele, né? Só que um lado da vertebral dele estava com um pouco de obstrução, com um pouco de estreitamento, o outro estava bom e ele nasceu com coronárias. Com coronárias. O seu esposo, ele nasceu sem coronárias, uma parte da população não tem, ele disse a mim, e não sabe. A vertebral dele, que a vertebral é como se fosse um Y de cabeça para baixo. Um lado estreitou tanto que desapareceu, e o outro lado é apenas um filete de sangue, que irriga o cérebro dele. Eu não sei nem como ele está vivo. Eu não vou poder cortar, né? Que era por trás que ele faria. Eu vou ter que fazer pela virilha dele. Nunca fiz. Não existe estende cerebral no Brasil, esse era ano de 2010. Eu vou colocar um estende cardíaco. Mas como ele já vai a óbito até a tarde, eu estou partindo por tudo ou nada. Só tem uma coisa que me tranquiliza, é que o SUS autorizou e aqui a gente não tem mais limite. Você já compartilhou o vídeo para Deus falar com mais gente? E eu saí daquele centro cirúrgico, aqueles médicos